Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui com aquele nosso vídeo de pós-jogo, empate do Vasco por 1-1 contra o Del Valle em São Januário, e estamos eliminados da Copa Sul-Americana. Na bem da verdade, né, meus amigos, nós fomos eliminados lá em Quito, com aquele 4-0. Eu, ao longo de semanas atrás, aí vim alertando em relação a esse time do Del Valle, né, que é um time perigoso, é um time experiente, é um time que não é um time de craque, mas é um time que sabe jogar. E vou dizer a vocês, hoje para mim eles jogaram melhor em São Januário do que jogaram lá em Quito. Por incrível que pareça, apesar do resultado de 1-1. Controlaram o jogo do Vasco a todo momento. O Vasco teve chance? Teve chance. O Verratti perdeu 1 ou 2 gols. Mas o jogo estava controlado. Mesmo se o Vasco faz 1-0 ali no primeiro tempo, o Vasco não ia conseguir fazer os 4 gols, ou não ia conseguir sair dessa partida sem tomar pelo menos um gol, como tomou. E o Del Valle jogou em ritmo de treino, principalmente no segundo tempo. Tocando a bola, o time bem distribuído em campo, em nenhum momento se apavorou, não sentiu pressão, até porque São Januário hoje estava vazio, perto do que recebe normalmente de público. E o time do Vasco muito desarrumado, muito sabe na questão do abafa, né? Um abafa até mal feito. Sabe, o time do Vasco ele vai tentando chegar na vontade, na disposição de alguns jogadores, não são de todos, de alguns. E o nosso querido aí, o Fernando Diniz, vai tentando fazer o que pode, com o elenco que tem nas mãos. Agora, eu digo pro Diniz o seguinte, Diniz, se você tem esperança de mudar alguma coisa nesse Vasco da Gama, você tem que começar a mudar a sua postura também em relação à cobrança. Eu sei que isso que eu estou falando aqui não vai acontecer, porque o Diniz ele é amigo da diretoria. Ele faz parte do grupo que está lá. Ele é do grupinho. Mas não vai salvar o trabalho dele se não chegar reforços. Se ele continuar insistindo com esses jogadores aí. Se ele não cobrar. Se ele não mostrar insatisfação. Porque vocês veem uma coisa, a gente vive pedindo, ou boa parte da torcida vive pedindo, Leandrinho, alguns pedem para dar oportunidade para o Garré, para os garotos aí, para o Luiz Gustavo, para o Estrela. Já vi até gente pedindo o Paulinho, que não anda jogando nada e que hoje, pelo amor de Deus, entrou em campo. Sinceramente, eu tenho dúvidas se o Paulinho não entrou de sacanagem hoje, ou se realmente está a fim de ficar no Vasco. E a gente fica pedindo esses jogadores, a gente vê a torcida pedindo esses jogadores, mas você viu hoje a partida desses caras? O que o Leandrinho fez hoje em campo? Teve um tempo inteiro para mostrar alguma coisa, não mostrou nada. Foi padrão Vitor Luiz. O Paulinho, já falei, porra, a calamidade. O tal do Garré, cisca pra lá, cisca pra cá, cisca pra lá, cisca pra cá e cruza. É o que ele sabe fazer. Então, gente, o time que nós temos é um time fraco. O time titular é fraco, o elenco é péssimo. A grande verdade é essa. A gente, quando tem uma vitória, como aconteceu contra o São Paulo, a gente se enche de esperança. E pensa assim, não, acho que o time não é tão ruim. Você vê, ganhou do São Paulo, que estava todo desmantelado. Não ganhou do Grêmio, que estava todo desmantelado. E aí a gente pensa, né, ganhou do São Paulo, não, porra, o elenco não é tão ruim, de repente o Diniz vai dar um jeito. Tem um mês aí para treinar, parou por conta do Super Mundial. O time voltou pior da parada. A grande verdade é essa. Fisicamente não, fisicamente parece que o time melhorou. Mas tecnicamente voltou pior. Taticamente não evoluiu.
E o que fazer? Se a direção do Vasco, se o presidente Pedrinho não rever a forma de pensar o futebol do Vasco, eu começo a pensar que nós corremos sérios riscos de rebaixamento. E olha que eu não estava pensando assim, eu achava que não, peraí. O time é ruim, mas tem time pior, acho que rebaixado a gente não vai ser, mas eu estou começando a mudar de ideia. Se o presidente Pedrinho, se a direção do Vasco continuar com essa política de austeridade e não reforçar essa equipe, nós temos chances reais de cair. Porque, volto a dizer, o time é fraco e o elenco é péssimo. O elenco sendo péssimo, ele não nos dá a mínima opção no banco de reservas. A gestão de futebol do Vasco da Gama é muito, muito, muito fraca. Muito ruim. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. O Cláudio Spinelli aí, o Canóbio de Quito, encheu o saco hoje dos nossos zagueiros. Brigador. É craque. Passa longe de ser craque. Mas correu o jogo inteiro, encheu o saco, brigou, trombou, fez o gol. Vocês sabem quanto custou o Cláudio Spinelli ao Del Valle? O Del Valle comprou ele do Defensor do Uruguai. Pagou em janeiro agora, de 2025, 193 mil euros. 193 mil euros. Isso vai dar um pouco mais de 1 milhão, né? Vamos calcular aqui o euro. Vai dar um pouco mais de 1 milhão de 1 milhão e 200 mil reais. 193 mil euros. Vocês sabem quanto custou o Garré, que veio lá da Rússia? 3 milhões de euros. É 18 milhões, mais de 18 milhões de reais. O Garré custou 18 vezes o valor do Cláudio Spinelli. Sabe o que significa isso? Gestão, gente. O time do Del Valle sabe gerir o futebol. Dá banho na gestão do Vasco da Gama, revela jogadores. É um dos times sul-americanos que mais revela e que mais vende jogadores. Mas o Del Valle não vende os jogadores a preços caros, não. Mas eles têm uma forma de trabalhar que é o seguinte: eles ficam sempre com um percentual do jogador que é vendido. Nunca menos de 20%. E numa venda futura, eles faturam mais ainda. É o time que mais entrega jogadores para a seleção do Equador. E isso potencializa a venda deles também. Enquanto isso, o Vasco vende mal, negocia mal, compra mal e os jogadores não performam. Isso aí, gente, é a cara da gestão do Vasco da Gama. Léo Jardim hoje praticamente não atuou. Fez uma defesa, inclusive do Spinelli, no segundo tempo. No gol, não vejo culpa. Foi uma jogada no primeiro pau que o Spinelli cabeceia de costa, dá um pouco de sorte, a bola vai lá dentro. O PH com muita vontade, mas tá oscilando muito, sabe? Escolhas erradas. Para mim foi um dos que falhou no gol do Del Valle. O JV, não achei uma partida ruim do JV.
A maioria das bolas ele ganhou, sabe? Tem força física. O Hugo Moura também não comprometeu muito na defesa, mas o Del Valle chegou muito pouco, né? Chegou muito pouco. O Del Valle administrou o jogo no meio-campo. O Vitor Luiz, porra, não tem a mínima condição. O Vitor Luiz, cara, ele não seria titular em vários times da Série B. Aí entrou o Leandrinho, a partida. Puta. Eu acho que o Leandrinho conseguiu ficar abaixo do Vitor Luiz. Tietê, pra mim, o melhor em campo. Melhor em campo. Buscou, correu, tentou, defendeu, tentou armar, tentou chutar no gol. Aí nós temos o Nuno, que também tem ciscado bastante, buscado, mas sem muita gente para trocar com ele, sem muita efetividade. O Jair, naquela velocidade Jair de ser, né? A 20 por hora. A gente sabe que tem habilidade, mas não tem intensidade. Né? Não agrega. O Ryan perdeu um gol feito, não foi efetivo. É um garoto que eu acho que tinha que entregar mais. O David, achei ele abaixo até da partida que ele fez contra o Grêmio, o que é normal para quem está voltando de contusão, questão de ritmo de jogo, né? De regularidade mesmo. E o Verratti não vive o seu melhor momento. Fez o gol, mas perdeu alguns gols feitos. Né? O primeiro, até a cabeçada foi muito boa. Eu classifico como até uma belíssima defesa do goleiro. Acho que foi mais defesa do goleiro do que gol perdido, aquela cabeçada que ele deu no primeiro tempo. Mas depois uma que ele dá de pé, cara a cara, em cima do goleiro. Verratti não tá no seu melhor momento. E aí daí foi fazendo as trocas, né? Botou o Lloyd, que a gente só sabe que o Lloyd tá entrando em campo quando levanta a placa lá, depois ele some. O Leandrinho, já falei. Colocou o Garré, já comentei, e o Paulinho, que pelo amor de Deus, gente. Se é esse Paulinho aí que tava pedindo mais de R$1 milhão para renovar, esse, sinceramente, eu deixava até ir embora de graça, porque olha, o futebol que ele tá apresentando aí vai ser difícil até o Vasco negociar e conseguir uma grana nele. O fato, meus amigos, é que a eliminação de hoje não surpreende ninguém. Né? Eu não sei qual era o público em São Januário, serão 10, 12 mil pessoas, de guerreiros que estavam lá mesmo. Em algum momento do jogo a gente vê xingamentos em direção ao presidente Pedrinho, mas que também, pelo menos no áudio, não durou muito. Acho que a torcida ainda está muito dividida em relação a cobrar do Pedrinho, a jogar toda a responsabilidade em cima dele ou não. Né? O fato, meus amigos, é que a Sul-Americana com certeza era a grande possibilidade da gente sonhar com o título. Acho o título muito difícil da Sul-Americana, mas sonhar. Porque na Copa do Brasil, com esse elenco, com esse time que está aí, esquece. É passar pelo CSA e depois torcer por mais um sorteio aí que facilite a nossa vida. E no brasileiro, cara, com essa equipe que está aí, com esse elenco, é de 13º a 16º e torcer para não cair numa zona do rebaixamento. Porque se entrar na zona do rebaixamento, meus amigos, vai ser muito difícil para a gente sair. A gente tem que fugir dela de qualquer maneira. Porque se entrar, vai ser complicado. A minha curiosidade se vai para dizer até quando o Diniz vai ter paciência, né, de permanecer no Vasco da forma que o Vasco está, sem reforço, sem material humano. É isso que eu penso, gente. Mais uma vez, peço aí, se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva aí no Corujão, né? E vire membro aí para qualquer hora você estar conosco aqui, desabafando, comentando sobre o Vasco, estando na live e entrando também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no X, @Corujão Vascaíno, e também lá no Instagram, Corujão Vascaíno. Gente,
Um abraço e até a próxima.